E aí, pessoal, hoje eu quero trazer para nós um recurso bem interessante, que é o Yield Return. E como é que eu vou trazer isso para exemplificar para vocês? A gente vai criar um sisteminha de sorteio, então a gente vai criar uma classe agora participantes e vai atribuir aí alguns números a esses participantes, tá? Como é que a gente vai fazer isso? Vou criar aqui a nossa classe participante. A nossa classe participante, tá? Ela só vai ter uma propriedade, então eu vou criar aqui participante. Dessa forma. E a nossa classe participante, ela vai ter uma propriedade pública, que vai ser do tipo int, número, que vai armazenar o número do participante. Então, vou botar aqui para nós o get e o set eu vou deixar como privado. E eu vou criar um construtor aqui para nós, que vai passar como parâmetro o nosso número. Então, aqui a gente tem a nossa classe participante. Voltando aqui na nossa classe program, o que a gente vai fazer, tá? A gente vai criar um método que vai retornar uma lista de participantes, onde a gente vai conseguir pegar depois aquela propriedade número, tá? Como é que a gente vai fazer? Eu vou criar aqui um static list. Vou fazer a importação para nós do collection generic. Ela vai retornar então uma lista de participantes. Vou colocar aqui participante. E vou dar o nome aqui de participantes. Então esse aqui é o nome do nosso método e ele retorna uma lista de participantes. Copiando esse cara, então eu vou criar nossa lista. Vou dar o nome aqui de lista participantes. E já vou iniciar ela aqui. Lembrando que a gente vai precisar retornar essa nossa lista, né? Porque o nosso método ele espera que a gente retorne uma lista de participantes. Então vou colocar esse cara aqui. E aqui eu vou criar um laço for, só para a gente criar esses participantes, tá? Um laço bem simples, que ele vai criar aí do 1 ao 100, por exemplo, tá? O participante ele vai receber os números de 1 a 100. Então vou utilizar aqui o int i, fazer ele iniciar com 1. Enquanto o i ele for menor do que 100, menor ou igual, né, a 100, e mais. Então esse cara ele vai rodar enquanto o nosso i ele for menor ou igual a 100, tá? Entre 1 e 100 ele vai continuar rodando. E eu vou pegar para nossa lista de participantes e vou adicionar um novo participante. Então eu vou criar aqui o participante, utilizando aquele construtor que ele recebe como parâmetro inteiro. E com esse código aqui, ele vai criar uma lista com 100 participantes, com os números de 1 a 100. O que a gente vai fazer aqui agora, tá? Eu vou criar um list participantes, só que eu vou deixar minúsculo aqui, né? E vou atribuir esse método para esse cara. Então o que vai acontecer, tá? A gente vai acessar esse método participantes, que retorna uma lista de participantes para nós, e vai armazenar aqui na nossa variável participantes. Com isso a gente pode fazer um for each aqui, para listar todos os participantes, bem tranquilo até aqui. Vou pegar aqui para nós o participante, deixar aqui no singular, em participantes. Então aqui a gente consegue listar de forma bem tranquila o número dos participantes. Como é que a gente vai fazer isso, tá? Eu vou utilizar aqui o participante no singular, ponto, número. Com isso ele vai retornar para nós os 100 participantes. Eu vou executar aqui, só vou colocar um console read key aqui antes. Dessa forma, executando, olha o comportamento que a gente vai ter, tá? Ele vai criar os participantes e vai retornar para nós os 100 aqui na tela. Listou para nós os 100 participantes. E agora a gente vai entender como é que funciona a palavrinha yield return, tá? Eu vou criar um outro método para isso. Vou até fazer uma cópia desse, porque ele é um método bem parecido, tá? Aqui eu vou colocar lista participantes com yield. Dessa forma, então a gente vai ter dois métodos. Um que vai ser nesse formato que a gente já entendeu, utilizando a lista. E outro que vai ser nesse novo formato, utilizando o yield return. Duas coisas que a gente não vai precisar aqui mais é desses dois caras aqui. A gente não vai retornar essa lista de participantes. E aqui, ao invés de retornar uma lista, a gente vai retornar um IEnumerable. Dessa forma. E como a gente está utilizando o IEnumerable, a gente consegue utilizar agora o yield return, tá? Como é que a gente vai fazer aqui? Eu posso apagar esse cara aqui, daqui até aqui. E aqui eu vou utilizar o yield return. Esses dois métodos que a gente criou aqui, eles têm um comportamento bem parecido, tá? A gente criou esse cara com yield return e esse aqui no formato padrão ali que a gente utilizaria sem utilizar o yield return, tá? E qual a principal diferença desses dois caras aqui na execução? Eu vou utilizar aqui, ao invés de utilizar um list participantes, eu vou utilizar o var. Aqui eu também vou deixar como var. Não mudou nada, tá? Se a gente executar, vai funcionar exatamente da mesma forma que estava antes. Então, rodando, ele vai listar para nós o 100. E se a gente pegar aqui agora o participantes com yield, ele também vai mostrar para nós o 100, ó. Executando aqui, ele mostra o 100 para nós. Então, qual que é a principal diferença aqui, tá?
Eu vou utilizar esse cara, o console WriteLine. Eu vou utilizar ele nesse método. E eu vou colocar o nome do método aqui que a gente está executando, que é esse cara aqui. E eu vou criar também, para esse outro aqui de baixo, eu vou deixar o nome do método que a gente está executando aqui. Vamos executar aqui de novo, só que agora a gente vai comentar esse trecho de código aqui. Primeiro a gente vai utilizar o participantes, jogar ele aqui e executar. Vamos ver o comportamento, olha o que vai acontecer, ó. A gente executou, ele mostrou aqui o participantes para nós, porque ele é o início do método aqui, ó, que é esse cara aqui. Tá? Então ele mostrou para nós os participantes. Vamos utilizar esse outro método aqui agora. Vou colocar ele aqui e vou executar. Olha o que vai acontecer. Aqui ele não retornou nada pra gente. Por quê, tá? Porque mesmo a gente chamando o método, ele não foi executado, tá? A gente armazenou como se fosse uma referência para ele, mas ele ainda não foi executado. Ele não entrou aqui dentro do trecho de código. Ele tá aqui, tá sendo chamado, mas ele não foi executado. Então o que acontece, tá? Esse método aqui, ele só é chamado quando a gente utiliza de fato ele, ó. Aqui a gente não está utilizando, ele só ia vir aqui, ia rodar o nosso for e pronto. Já aqui, utilizando for each, a gente vai utilizar ele. A gente utiliza ele para percorrer todos os nossos participantes. Então, aqui de fato a gente está utilizando, tá? Aqui a gente está só armazenando como se fosse uma referência e aqui a gente está utilizando. Se eu executar, ele vai mostrar para nós ali a mensagem e vai mostrar do 1 ao 100, porque agora de fato a gente está utilizando. Então, o que a gente tem de interessante aqui, tá? Eu vou vir aqui dentro do nosso for each e vou fazer uma verificação. Se o nosso participante.número ele for igual a 5, por exemplo, eu quero quebrar esse laço aqui, eu não quero mais continuar percorrendo ele, tá? Então, agora tem a principal diferença entre o yield return e de utilizar dessa forma padrão aqui. Vamos utilizar esse cara aqui, participantes. Eu vou colocar ele aqui. E aqui para nós acompanhar linha a linha, tá? Eu vou colocar um breakpoint aqui e vou executar. A gente vai ver passo a passo, tá? O que o nosso sistema está fazendo. Então, o que ele está fazendo aqui para iniciar, tá? Ele está chamando o nosso método participantes e está armazenando esse retorno aqui na nossa variável participantes. Executando aqui, então, ele vai fazer todo o laço de repetição, né? Sempre criando um novo participante. Dá para a gente dar uma acompanhada aqui, ó. Que ele criou que o valor i ele já está igual a 2, tá? Então ele já percorreu 2 vezes, 3 vezes agora, 4, e ele vai fazer isso até chegar em 100. Ó, ele já está no valor 6. E quando ele chegar em 100, o que vai acontecer, tá? Quando ele chegar em 100, é que de fato ele vai armazenar aqui no nosso participantes e depois a gente chamaria o nosso for each, tá? Isso utilizando o método participantes sem utilizar o yield return. Agora a gente vai pegar esse método que utiliza o yield return. Vamos colocar aqui e vamos executar linha a linha de novo, tá? Então, executando aqui agora, olha que interessante, ó. A gente está utilizando a função participantes com yield. Em princípio, o próximo passo agora seria ele entrar aqui no nosso método e percorrer o nosso loop, mas não vai acontecer isso, tá? Ele não vai percorrer o nosso loop ainda. O próximo passo é ele vir aqui no for each, porque agora sim a gente vai utilizar o nosso método, ó. Então, agora ele vai entrar lá dentro. Entrou aqui participantes com yield. Ele vai chamar o nosso método console e vai começar a incrementar. Ó. Então, o que a gente tem aqui? Ele chamou o i, agora o i está valendo 1. Ele vai criar um participante com o número 1, criou. Voltou aqui no nosso laço e está verificando se o participante que tem número 1, se ele é igual a 5, tá? Como ele não é igual a 5, ele voltou de novo. Agora o participante vale 2. Ele faz a verificação, se vale 5 ou não. Vale 3. Vale 4. E agora, de fato, vale 5, tá? Então, o que vai acontecer? Ele veio aqui no nosso método, viu que vale 5, chamou o break e finalizou a execução. Então, o que a gente tem de diferente aqui, tá? Utilizando esse método aqui, participantes, ele criou 100 participantes para nós, tá? E depois aqui a gente quebrou ele quando tinha 5. Mas utilizando o participantes com yield, ele não criou 100 participantes. Ele criou só 5 participantes, porque esse método aqui, quando a gente quebra ele, quando a gente sai do laço, ele sai daqui também de forma automática. Então, quando o nosso participante, que a gente adicionou o quinto, e ele viu aqui que de fato vale 5, ele dá o break aqui e já dá o break aqui também. Então, é assim que funciona esse recurso yield return.